Minhas senhoras e meus senhores, agradecemos à Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa pelo convite que nos foi dirigido para apresentar a nossa comunicação intitulada A Aprendizagem Literária na Infância, Lia e Suas Aventuras, nas 6ª Jornadas de Língua Portuguesa, Investigação e Ensino. São múltiplos os desafios que se colocam no percurso de iniciação à aprendizagem literária em contextos em que a escolarização formal decorre numa língua diferente da primeira língua da criança. Apresentamo-nos perante vós no âmbito do Programa de Bolsas de Investigação Fernão Mendes Pinto, promovido pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, no quadro do qual desenvolvemos o programa de aprendizagem de português em contextos multilingües e multiculturais, consubstanciando em 3 linhas principais: o sapatinho, os Nicolau e os sucupira. Propomos-nos nesta comunicação apresentar algumas linhas reflexivas que possam contribuir para a consolidação da aprendizagem literária junto do público infantil, num plano de ação que garanta efetivamente a aprendizagem de meninas e meninos e que seja motivador, culturalmente sensível e socialmente relevante e justo. Permitam-nos, pois, que vos apresentemos a Lia. A Lia é uma menina cabo-verdiana, cumpriu recentemente 6 anos e reside com a sua família. Os pais Alice e José, os irmãos Leo e Luís e a avó Tânia. Esta menina é a protagonista de uma série de aventuras que decorrem na vida do seu dia a dia, compreendendo o conhecimento de si e da sua relação com a família, os amigos e a comunidade. Neste âmbito, encontraremos a Lia em casa, na escola, na praia de mar, na montanha, sendo reconhecíveis pistas contextuais que apontam para um entorno cultural enraizado em Cabo Verde e certamente dialogante com o mundo. As Aventuras da Lia são histórias criadas pela escritora Natasha Magalhães, vocacionadas para meninas e meninos com idade compreendida entre os 6 e 8 anos, no âmbito do Programa de Aprendizagem de Português em contexto multilingües e multiculturais. A concessão dos textos regeu-se por um plano de ação didática em português como língua não materna, assegurando que se cumprissem os descritores de proficiência de nível de iniciação em língua portuguesa e procurando sempre áreas de proximidade e de transparência entre o crioulo cabo-verdiano e o português, favorecendo assim a melhor compreensão da criança que se inicia a aprendizagem formal de uma língua segunda. Evidencia-se nos textos a preocupação em ancorar a narrativa no universo referencial da criança, mencionando brincadeiras e, igualmente, padrões de interação infantil em contexto familiar, escolar, médico ou festivo. Trata-se de um meio de aproximar a narrativa a um nível cognitivo e desenvolvimental da criança, possibilitando que esta se reconheça ou, pelo menos, identifique as situações apresentadas, relacionando-as com a sua experiência vivencial. Falar do nível de iniciação requer que pensemos na sequencialidade ou na organicidade que se espera nos ciclos de aprendizagem linguística. Referimos-nos ao fato de devermos apresentar desafios alcançáveis ao aprendente, assegurando que haja input significativo da língua de aprendizagem para que a criança possa construir a sua autoconfiança e tome progressivamente a palavra, interagindo também na língua segunda, num discurso que se vai construindo faseadamente, acompanhando o ritmo individual da aprendizagem. Note-se que o encorajamento da tomada de palavra na língua segunda é fundamental e que, nas palavras de Haley, a passividade linguística é a receita para a limitação.
Ora, isto significa que é necessário analisar a forma como redigimos, lemos, contamos as histórias que partilhamos com os meninos. Nas aventuras da Lia, podemos constatar que houve atenção na seleção de situações comunicativas que decorrem da rotina infantil, na informalidade ou coloquialidade evidenciada nas interações, na presentificação do referencial de brincadeiras, como a sucundida, o frique-fraque ou a carambola, na referenciação cultural cabo-verdiana através dos rituais familiares cotidianos da gastronomia, aquele delicioso cuscuz com mel ou a imperdível cachupa. Dos seres vivos, de que são belíssimos exemplos o cutumbembém, a chota, o bidião, a garoupa ou o atum. E bem assim, das mangueiras e papaeiras. Estas 10 histórias estão estruturadas nas seguintes áreas temáticas: identidade, pessoas, vida familiar e social, educação e lazer. A narrativa desenvolve-se a partir destes eixos, dando vida à personagem Lia, que vai interagindo com os outros, familiares, vizinhos, amigos, colegas, o pediatra ou a professora, e ao mesmo tempo alargando o seu conhecimento do mundo e de si mesma. Nos 10 textos que constituem a primeira série de histórias, é privilegiado o diálogo entre as diferentes personagens articulado em frases simples. Assistimos, por exemplo, ao diálogo entre a Lia e a avó Tânia, que lhe explica as vantagens de comer a sopa, ou ainda o diálogo com o Edi, que mostra a Lia o bidião, o chicharro e a garoupa na azafama dos pescadores. Os atos comunicativos incluem a saudação, a apresentação pessoal, o agradecimento e outros rituais cotidianos verificáveis especialmente na rotina familiar e escolar. A simplicidade da construção linguística é reforçada pelo sistema verbal. Observamos o recurso, sobretudo, ao modo indicativo de verbos frequentes como ser, estar, comer, fazer, dizer, brincar ou ir, em tempos simples do presente, do pretérito perfeito e imperfeito e da forma perifrástica do futuro. A seleção lexical foi feita mediante os critérios temáticos anteriormente apresentados, atendendo igualmente a fatores como a frequência, a acessibilidade e a transparência. Damos-nos conta do predomínio de construções simples, do recurso à anáfora, a enumerações, em construções textuais tendencialmente oralizantes. Segundo Inês Duarte, passamos a citar, resultados de investigação mostram que, para terem sucesso ao longo da sua escolaridade, os alunos precisam de aprender entre 2.000 e 3.000 palavras por ano. Ora, crianças que desenvolvem cedo hábitos consistentes de leitura possuem capitais lexicais ricos, mesmo que não tenham sido expostos ao ensino explícito de palavras. Fim de citação. Note-se que o conhecimento lexical advém de diferentes fontes e recursos a que a criança tem efetivamente acesso, influenciados por fatores de natureza socioeconômica e pela imersão ou não em contextos lexicalmente variados. O capital lexical de que a criança dispõe será decisivo na compreensão literária, seja através do texto lido ou do texto dito. É certo que há outros fatores que adjuvam à compreensão textual, entre os quais podemos mencionar o importantíssimo papel da ilustração e do design editorial.
Por outro lado, se a história for contada, aspectos como a colocação da voz, a entoação, o ritmo, os gestos, as microexpressões faciais ou mesmo a eventual encenação ou dramatização do texto assumem-se como poderosíssimos aliados na criação de uma ambiência favorável à compreensão. As aventuras da Lia são parte integrante da primeira linha de trabalho do Programa de Aprendizagem de Português em Contextos Multilingües e Multiculturais. Neste âmbito, estamos a desenvolver materiais para o ensino e aprendizagem da língua portuguesa, vocacionados para meninos com idade compreendida entre os 6 e 8 anos. Para ser feito, estudamos contextualmente abordagens que favoreçam a acessibilidade, a execuibilidade e a compreensão dos textos, atendendo às dimensões linguística, cultural e psicopedagógica. As experiências de leitura que proporcionamos à criança devem promover a fruição, devem alentar o interesse, a motivação, o deleite. É necessário que esta competência seja incentivada desde a primeira infância, através de diferentes fontes, na família, na comunidade, no jardim e na escola, fazendo com que as meninas e os meninos desenvolvam o gosto pela leitura de forma espontânea e satisfatória. Para Becker e Wakefield, a motivação para a leitura deve ser reconhecida como um construto multifacetado e não unidimensional, ou seja, não pode ser restrita a uma única percepção, porque estão muitos fatores envolvidos no desinteresse individual. Podem estar associados fatores sociais, afetivos ou cognitivos que influenciarão negativa ou positivamente a aprendizagem literária. É importante realizar atividades que permitam que as crianças compreendam os textos, mas também que se apropriem deles, relacionando-os com o seu universo referencial individual, familiar ou comunitário. Beckman e Heckhausen destacam o importante papel da criação de incentivos e do reforço de expectativas que se repercutem no foco, na perseverança e no sentido de direcionalidade e consecução, vitalizando os elos afetivos e o envolvimento emocional do aprendente no processo de descoberta do texto. Isso é válido desde o primeiro contacto, talvez mais superficial, até o conhecimento mais aprofundado, atingido através de propostas que requeiram que haja um contínuo dinâmico da leitura, compreensão, análise e interpretação, contribuindo igualmente para a consolidação do raciocínio lógico e do pensamento na criança. Piaget mostra que entre os 2 e os 7 anos de idade, e citamos, com o aparecimento da linguagem, as condutas são profundamente modificadas sob o aspecto afetivo e intelectual. Além de todas as ações reais ou materiais que continua capaz de efetuar, como no decorrer do período anterior, a criança, graças à linguagem, fica apta a reconstruir as suas ações passadas sob a forma de narrativa e de antecipar as ações futuras pela representação verbal. Daí resultam 3 consequências essenciais para o desenvolvimento mental. Uma troca possível entre indivíduos, isto é, o início da socialização da ação, uma interiorização da palavra, quer dizer, o aparecimento do próprio pensamento, que tem como suportes a linguagem interior e o sistema de sinais. Finalmente, e sobretudo,
uma interiorização de ação como tal que da puramente perceptiva e motora que era até aí. Pode daí em diante reconstruir-se no plano intuitivo das imagens e das experiências mentais. Do ponto de vista afetivo, segue-se uma série de transformações paralelas. Desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, simpatias, antipatias, respeito, e de uma afetividade interior organizando-se de maneira mais estável do que no decorrer dos primeiros estádios. Fim de citação. As histórias da Lia não são ancoradas no imaginário mágico. Procuram ir ao encontro daquilo que é tangível, concreto no dia a dia, culturalmente reconhecível no arquipélago cabo-verdiano. Na perspectiva de Azevedo, para formar leitores competentes, é fundamental promover atividades que conduzam ao prazer da leitura, que façam com que os leitores leiam por gosto, por vontade e não por obrigação. Importa notar que não basta falar às crianças da importância dos livros, oferecer livros ou fazer leitura para escutarem. É fundamental pensar em atividades que os envolvam de forma dinâmica e ativa, convertendo os meninos em co-construtores da história, incentivando a imaginação e a criatividade. Este exercício, a médio e longo prazo, contribuirá também para a autonomia e para o sentido de autoconfiança pessoal que se reverão no sucesso da criança em âmbitos que não se restringem ao escolar. Decorrente do Programa de Aprendizagem do Português em Contextos Multilingües e Multiculturais, elaboramos guiões metodológicos que apresentam propostas de abordagem didática vocacionadas para o desenvolvimento de competência literária, compreendendo, numa primeira fase, atividades que requeram, sobretudo, a expressão oral, a escuta e a interação oral, considerando que, aos 6 anos de idade, a generalidade das crianças está a iniciar-se a aprendizagem da escrita. Na aprendizagem do português como língua segunda, no contexto cabo-verdiano, convidamos profissionais de educação a criarem pontes que permitam que a criança esteja exposta a input oral significativo em português, num nível alcançável para meninos que se encontrem num nível de iniciação, recorrendo a estruturas simples, num discurso pausado e bem articulado. Ainda que a criança não tome imediatamente a palavra, falando na língua segunda, ela está a aprender, está a estabelecer analogias e diferenciações entre o seu código habitual de comunicação e de interação e as aprendizagens novas que lhe são propostas. A criança pode, com sucesso, aprender a comunicar em mais do que uma língua, desde muito cedo, sendo que os estudos da área de psicolinguística e de aprendizagem mostram que o cérebro tem uma capacidade extraordinária para processar a informação, salvaguardando-se naturalmente que a experiência de aprendizagem na infância deverá ser necessariamente feliz, oferecendo-se como um momento memorável que motivará o progresso e a prossecução de objetivos progressivamente mais exigentes, mas certamente percebidos como relevantes pelo aprendente. A imaginação e a criatividade são essenciais para uma leitura motivada. Conhecer os processos envolvidos na aprendizagem multissensorial e nas aprendizagens múltiplas assumem-se como importantes veios motivacionais. A primeira série das Aventuras da Lia encontra-se em fase de pré-ilustração. O texto é da autoria de Natasha Magalhães,
que contou com o especial apoio da consultora júnior Bruna Cardoso. Este trabalho estará brevemente disponível através dos canais de comunicação e de divulgação do Camões Centro de Língua Portuguesa na cidade da Praia. Nessa ocasião, poderão conhecer melhor a Lia e, quem sabe, até criar novas aventuras. Agradecemos pela vossa atenção.